Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Gostaria de pedir aqui um favor para você que está assistindo esse episódio, dá o like aqui, curta esse vídeo, compartilhe. Episódio de hoje super especial, principalmente para você que é da área da odontologia, da cirurgia. Tenho certeza que você vai gostar. Então, compartilhe, curte, ative o sininho, tá? Ajuda a gente a publicar esse conteúdo. Vamos falar um pouquinho dos nossos recados agora. Então, vamos falar de Carga Express, o laboratório móvel que mais cresce no Brasil. E a Carga Express é para você que é implantodontista ou que tem um implantodontista na sua clínica ou dentro do seu consultório. Imagina você poder oferecer aos seus pacientes a possibilidade de iniciar e finalizar as próteses no mesmo dia. Pois é, a Carga Express veio para resolver este problema tanto do paciente quanto a sua. Afinal, é melhora da hora clínica, de custos e além, é claro, de potencializar o ticket médio dentro da sua clínica. Então, entre em contato com o time da Carga, vai ter o QR Code aqui, o link na descrição. Eu tenho certeza que a partir do momento que você chamar eles, vocês não vão mais ficar sem. Ainda mais final de ano, né? Todo mundo tá querendo todo mundo quer ficar com as sorriso próteses para ontem, lindo, né? O pessoal entrega no mesmo dia, viu, gente? É muito legal. E além, é claro, da Sorria, a contabilidade especialista em clínica odontológica. Gente, fala sério, ninguém gosta de pagar imposto, né? Eu sei, ninguém gosta, é um assunto chato, mas a Sorria, ela é especialista na área odontológica. Então, imagina você conseguir amenizar esses custos de maneira ética e legal. Então, é isso que a Sorria faz. Também vai ter aqui um QR Code, o link na descrição, e eles vão dar de presente para você que entrar pelo podcast a oportunidade de conhecer mais o seu negócio, já te dar umas dicas e explicar melhor como funciona. Então, entre em contato que eu tenho certeza que isso vai mudar a gestão financeira do seu negócio. E agora vamos chamar a nossa convidada? Vamos lá, convidado hoje mega hiper especial, né? Um cara que eu já sigo há algum tempo dentro aí das redes sociais, dentro dos cursos, dentro das palestras, né? Que a gente tem uma admiração grande. Ele é dentista, né? Trabalha aí na área de cirurgia, fez residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilo pela USP, especialista em anatomia cirúrgica da face pelo ICB USP, mestre em diagnóstico bucal também pela FOSP, doutor em cirurgia e traumatologia também pela FAUSP, cirurgião bucomaxilofacial do Hospital Heliópolis, Hospital Regional Sul e Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, professor de odontologia na 9 de Julho, faculdade, e coordenador do curso de cirurgia bucomaxilo da IOA São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor Dr. Ofir Ribeiro. É um prazer recebê-lo aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Pena que é curto o nosso tempo, né? 1h30, mas a gente ficaria falando aqui o dia todo. Muito bem-vindo, viu? Bom, Matheus, Jaqueline, muito obrigado. A você que está em casa aí nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui para falar um pouco sobre o que a gente ama, né, que é a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, a estomatologia, né, as duas áreas que nós atuamos, e de repente trazer alguma contribuição, né, para você, dentista aí que está nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada, prazer é nosso. E a gente sempre inicia nosso bate-papo aqui perguntando da infância e juventude lá dos nossos convidados, né? O Dr. Ofir sempre pensou em ser dentista ou tinha um pezinho ali em outra profissão, Tem alguém né? na família que é dentista? Uma boa pergunta, né? Curiosidades, né? Bom, como alguns conhecem, né? Eu sou mineiro, né? De Governador Valadares. Olha, que legal. Estou aqui em São Paulo há mais de 20 anos, né? Mas na minha infância, assim, eu não pensava em momento algum em ser dentista, né? Fui aquele garoto assim criado em bairro, né? Gostava de brincar, jogar bola, jogar videogame. E na minha adolescência, né? Assim, cheguei a passar um tempo da minha vida pensando em ser lutador de jiu-jitsu. Verdade. Era o esporte que eu praticava, né? Que legal. Na minha adolescência. Pratica até hoje? Ou? Não. A odontologia me tirou desse caminho, né? Mas até hoje curto muito artes marciais, é um assunto que me interessa bastante, né? Mas não sigo a área, não pratico, né? Tentei voltar, né, duas vezes assim, mas não rolou, né? Mas por tempo? Rotina mesmo? Falta de tempo mesmo, né? Mas assim, na época da faculdade, tentei retornar, mas não consegui, né?
Então, assim, o interesse pela odontologia, na verdade, foi um pouco por gostar da área de biologia. Isso eu sempre, durante os estudos, né? Eu gostava muito de exatas e biologia. Nossa, né? duas vertentes, né? Matemática e a parte de biologia mesmo, né? Tanto é que eu cheguei a me inscrever no vestibular de engenharia civil da UFMG. Nossa. Mas o meu irmão, um dos meus irmãos, né, me influenciou, assim, na verdade me fez desistir da engenharia. Essa é a verdade, né? Não sei se foi uma boa, mas assim, ele conversou comigo e falou, olha, vai para a área de odontologia, né? A minha cidade, né, Governador Valadares, é uma cidade que tem um curso de odontologia que é bastante tradicional, né, muito antigo, é um dos melhores de Minas Gerais. E eu tive 2 primas que fizeram odontologia antes de mim, né? Então, o meu irmão usou o exemplo dessas 2 primas. Mas ele não era dentista, senhor? Não, ele não. Ele não. Mas chegou a cursar engenharia. Então, por isso que ele... Então, ele tirou da minha cabeça essa ideia e fui bastante feliz na minha escolha, né? Uma pessoa também que me influenciou muito foi a minha esposa, né? Que era minha namorada na época, a Annelise, né? Inclusive, um beijo para ela aí, né? Que com certeza vai nos assistir. E ela, sim, sempre teve o sonho, desde a infância, de fazer odontologia. Né? Então, eu acho que muito pela conversa com meu irmão, a influência dela, né? Então, naquele mesmo ano em que eu estava inscrito no vestibular de engenharia civil, eu optei por me inscrever no vestibular de odontologia na faculdade da minha cidade, que é a Universidade Vale do Rio Doce. E aí foi quando entrei na odontologia. Isso, né? foi que ano, Fer? Isso foi 1998. E você, a sua esposa chama Annelise, né? Annelise. Vocês se formaram juntos? Não. Ou não? Nós fizemos a mesma faculdade, né? E ela é dentista também, ortodontista, né? Mas eu entrei um ano antes. Ah, tá. Então, ela foi minha caloura, na verdade, na faculdade. Entendi. Mas nós já namorávamos antes de entrar na Que faculdade. legal. Que legal. Nossa, então estão juntos há uns bons anos, hein? Se contar o período de namoro, 27 anos. 27 anos. Isso, depois a gente pode falar sobre isso aí. E aí, como é que foi a sua trajetória até você fazer as especialidades que você tem hoje? No meio do caminho, quem que te inspirou? Teve algum professor? Conta um pouquinho dessa trajetória até você chegar aqui. Eu, quando entrei na faculdade, eu entrei muito influenciado até pelas minhas primas, né? Uma delas é ortodontista. Então, assim, conhecia a área de ortodontia, né? Então, eu entrei na faculdade com esse pensamento. Falei, vou ser ortodontista, né? Só que uma coisa que me chamou a atenção muito no início do curso, né? É que eu fui atraído pelas disciplinas básicas, né? Sempre fui um apaixonado pela anatomia, pela histologia, né? Então, a patologia, né? Então, eu comecei a me entender como cirurgião, estomatologista, a partir ali do 2º ano da faculdade, né? E o que me apaixonou mesmo foi uma cirurgia que eu acompanhei de um dos nossos professores da época, né, o Celso Rios, né, que é um cirurgião bucomaxilo excelente da cidade de Governador Valadares, meu professor. Então, é um caso que a gente teve a oportunidade de acompanhar na faculdade enquanto monitor de estomatologia, né, onde a paciente apresentava um tumor odontogênico benigno, um ameloblastoma. Então, eu acompanhei a paciente na época do diagnóstico e depois tive a oportunidade de acompanhar no tratamento cirúrgico, né? Então, foi uma cirurgia bem longa, uma ressecção tumoral com reconstrução microcirúrgica, né? Envolvendo vários especialistas, né? A equipe de bucomaxilo do hospital da cidade, a equipe de cirurgia plástica. Eu vi aquela cirurgia e falei, gente, eu quero fazer isso. Olha. E foi a partir daí, né, que eu acabei tendo essas 2 paixões, né, que são as minhas 2 especialidades, né? Eu queria trabalhar com a parte da patologia desde o diagnóstico até o tratamento cirúrgico, né? Então, eu já tinha esse caminho traçado desde a graduação. Eu falei, eu serei cirurgião bucomaxilofacial e estomatologista. Que legal. E também sempre tive a paixão pela área de ensino também, né? Nós tínhamos nossos grupos de estudo na faculdade. E assim, eu
era um dos que encabeçava, né, os grupos de estudo. Então, eu gostava de ensinar, né? Então, eu via que ensinando os meus colegas, né, estudando junto, direcionando os estudos, eu aprendia muito com isso, né? Então, eu comecei a também criar ali a paixão pela área de docência, né? Então, e como que foi? Você saiu de lá para vir para São Paulo por qual motivo? bom, eu sempre tive, assim, a partir do momento, né, que decidi fazer cirurgia bucomaxilo, eu me interessei por seguir o modelo de ensino da residência. E na época, né, a gente está falando ali do 1999, ano 2000, né? Então, nessa época, existiam poucos centros de formação no modelo de residência. Inclusive, em Minas Gerais, na época, não havia, né? Então, existiam alguns serviços aqui em São Paulo, né? Eu tive uma professora que foi residente do Hospital Santa Casa, né, aqui de São Paulo. Os meus outros professores se formaram no Rio de Janeiro, também em hospitais, né, da cidade. Então, eu tinha muito conhecimento. São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, eu decidi prestar as provas, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, vim para São Paulo também. Fui aprovado no aprimoramento da Santa Casa de São Paulo, né? Então, lá fiz um estágio de 1 ano e, a partir desse 1 ano, conheci outros serviços aqui na cidade, né? Então, o Hospital Universitário da USP, onde eu acabei fazendo a minha residência, e os demais outros hospitais também, né? Então, prestei as provas na época. Isso era 2002, né? Eu me formei em odontologia em dezembro de 2001, iniciei na Santa Casa de São Paulo em 2002, né? Fiz o ano inteiro de estágio lá. Em 2003 já estava no Hospital Universitário. E como que foi essa mudança, né, de Minas para São Paulo? Terminou de formar, já vamos pegar nossas traias, vem para São Paulo. Quais foram os principais desafios ali que vocês enfrentaram, Poxa, né? Matheus, foram muitos desafios, né? Você imagina um menino que cresceu no interior de Minas Gerais, né, numa cidade, assim, não é uma cidade pequena, mas comparado com São Paulo, né, é assustador, né? Você chegar aqui nessa cidade desse tamanho. Você já tinha vindo antes para São Paulo? Conhecia? Não, eu vim a contato. primeira vez para fazer a prova na Santa Casa, né? Então, desci lá na rodoviária do Tietê, né? Aquela viagem de 14 horas. Nossa. Né? Falei, gente do céu, e a cidade é enorme, né? Falei, esse lugar é muito diferente do que eu estou acostumado, né? Mas eu tinha o propósito, né? Então, acho que todas as dificuldades que a gente acabou passando foram adequadamente contornadas, né? Administradas, né? Pelo sonho de fazer cirurgia bucomaxilo, né? Mas dificuldades, né? Como questões econômicas, né? Então, pouco dinheiro na época, né? A moradia, apartamentinho muito pequeno, né? Falta de carro, né? Então, a gente enfrentava tudo isso, né? E você veio sozinho? Eu vim sozinho. Eu tinha um amigo que prestou as provas comigo, né? Mas ele, na verdade, ele não conseguiu entrar, né? E seguiu uma outra carreira. Né? Não, hoje em dia, ele não é bucomaxilo. Nós somos grandes amigos, mas ele acabou desistindo, não seguiu a área, né? Então, eu fiquei sozinho. Eu acabei conhecendo novos amigos, né? Durante o ano de Santa Casa. Depois, posteriormente, na residência, fiz também grandes amigos, que são amigos até hoje, né? E foi muito bacana esse período aí de 4 anos de formação de bucomaxilo nesses 2 hospitais, né? Acho que tivemos aí muito aprendizado, graças a Deus. Esses 3 anos de Hospital Universitário da USP, né? Era dedicação exclusiva? Onde que fica esse hospital, para quem não conhece? Né? O que eles recebem ali de atendimento? É SUS, é particular? É muito trauma? Se puder comentar um pouquinho. Claro. O Hospital Universitário é um hospital que hoje, né, assim, na época que eu ingressei, eu fui a 4ª turma de residência. Então, ele estava no início, né, desse foco, né, de formação, né? Era um serviço que tinha ali aproximadamente uns 18 anos já de existência, mas tinha 3 anos de formação em bucomaxilo, né? As 3 primeiras turmas de residência. O hospital fica na cidade universitária, né? Ao lado da Faculdade de Odontologia da USP.
E assim, continua sendo um serviço influente, né? Continua formando ótimos cirurgiões. A gente tem vários nomes no mercado, tanto em São Paulo quanto no Brasil, né? Que saíram desse centro de formação. E lá, assim, era um hospital universitário que tinha uma visão bastante abrangente dentro da formação, né? Tanto desde da cirurgia oral, passando pela patologia, o trauma, cirurgias de reconstrução, cirurgia ortognática. Mas se eu puder aqui destacar, o ponto forte da formação que eu tive lá foi, sem dúvida alguma, a cirurgia ortognática, né? Que legal. Que na época era um serviço de referência, né? Assim, até porque os demais serviços não tinham um foco tão grande na cirurgia ortognática. E quais que eram as oportunidades que você encontrou quando você finalizou que te mantiveram aqui em São Paulo? Muito bom. Bom, eu sempre tive o sonho de ser professor, né? Então, quando eu terminei a minha residência, isso foi em janeiro de 2006, né? Eu tive a oportunidade de entrar num estágio para ingressar no mestrado da Faculdade de Odontologia. Então, a gente primeiro entrava num estágio, né? Então, eu fiz um estágio de 6 meses dentro da disciplina de estomatologia da FOUSP, né? E esse estágio me abriu as portas. Na verdade, quem me abriu as portas do estágio foi o Dr. Jairo Guimarães Júnior, que na época era o diretor da divisão de odontologia do Hospital Universitário, né? Era o meu chefe na residência. E ele, na faculdade de odontologia, era professor da disciplina de estomatologia, né? Então, ele me deu essa oportunidade de fazer o estágio. A partir do estágio, conheci os demais professores da disciplina e prestei, né, o mestrado, fui aprovado e iniciei a carreira, a formação para a carreira docente dentro da Universidade de São Paulo. Mas aí você chegou a atuar dentro da área você já atuava como dentista em algum local, além dos cursos que você estava fazendo? Bom, só, assim, aqueles trabalhos bem pontuais, né? Porque a residência, ela era uma dedicação de 86 horas semanais, né? Caramba, quase o tempo inteiro. É um curso integral, praticamente integral, né? Ficava de segunda a segunda-feira no hospital. Tinha alguns períodozinhos ali de descanso, de folga, né? Às vezes eu estava de folga, pintava uma cirurgia interessante que eu queria acompanhar, eu estava lá também. Assim, então, entre você iniciar e você finalizar foram quantos anos? Foram 4 anos. 1 ano na Santa Casa de São Paulo e 3 anos no Hospital Universitário. Mas aí depois você entrou no mestrado? Aí, em seguida, no mestrado. Que aí foi mais quantos anos? Foram 2 anos e meio. E depois eu emendei o doutorado, mais 3 anos também. Ao todo, de USP... 9 anos. Foram 9 anos. Eu fiquei 9 anos dentro da Universidade de São Paulo, entre residência no Hospital Universitário e aluno de pós-graduação em mestrado e doutorado, né? O ICB está dentro desses 9 anos ou foi... Está dentro dos 9 anos. Enquanto eu estava no primeiro ano da residência, eu fiz, né, me matriculei no curso de especialização de anatomia cirúrgica da face, do saudoso professor Bruno Koenig, o maior anatomista que eu conheci, né? Então, era um curso tradicional que era feito para cirurgiões bucomaxilofaciais e profissionais que estavam em formação, seja em curso de especialização ou residência. Então, a minha turma foi a última, né? O professor Bruno se aposentou imediatamente depois desse curso, né? Então, fechamos aí esse ciclo lá, participamos do fechamento desse ciclo. Mas aí você recebeu tinha uma ajuda de custo? Não, esse curso era pago. A residência tinha uma ajuda de custo. A residência tinha? A residência tinha. Uma bolsa que na época era de um programa do Estado, né? Esse programa não existe mais. Uhum. Na verdade, foi substituído por um programa do MEC. Hoje, a residência do Hospital Universitário, até onde eu sei, tem a bolsa do Ministério da Educação. Entendi. E aí, depois desse processo, até você finalizar o doutorado, aí você começou a dar aula, você montou seu consultório, aí como é que foram os próximos passos? Eu enquanto estava no doutorado, né? Então, a gente está falando ali já por volta de 2010. Né? Eu ingressei no doutorado em 2009. Então, enquanto eu estava no doutorado, eu fui contratado na Universidade 9 de Julho. Né? Eu mandei o meu currículo
para várias faculdades de São Paulo quando eu terminei o mestrado. Então, eu encerrei o mestrado em 2008. Tá. Enviei esses currículos e cadastrei em várias. Isso é, inclusive, uma dica aí, né, para o pessoal mais novo que tem esse desejo, né, de ser professor. Uma coisa que funcionou para mim, né? E eu recebi uma ligação da Universidade 9 de Julho, num dia assim que eu nem imaginava que receberia a ligação. Inclusive, estava com a minha mãe hospitalizada lá em Belo Horizonte nesse dia. Eu tive até que retornar um pouco antes, e justamente para fazer a entrevista e dar início, né, na contratação. Então, fui contratado ainda com doutorado em andamento. Né? Então, foi aí que eu iniciei minha carreira docente na universidade. Né? Mas eu já trabalhava como professor num curso de especialização. Ah, interessante. Nós participávamos da equipe do curso de especialização de cirurgia bucomaxilo da PCD de Santos. Eu fiquei 14 anos nesse curso, né? E nessa época, né, eu já era professor de pós-graduação. Aí eu iniciei na Universidade 9 de Julho, onde eu estou até hoje, né? Eu já estou completando agora 14 anos de casa lá. E como que é ser professor universitário nos dias de hoje? Você, com toda a sua experiência de professor lá, de estudante de Governador Valadares, hoje sendo professor em tempos Mateus, atuais, né? Eu digo para você que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Assim, eu me realizo em 3 coisas na minha vida. Né? No momento que eu estou com a minha família, né? Assim, ser pai, né? ser marido, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Família, para mim, é uma das coisas mais importantes que existe. Gostaria de ter mais tempo para ela, tá? Mas, assim, as outras 2 coisas são no momento que eu estou no centro cirúrgico operando e quando eu estou numa sala de aula também. Eu acho que ser pai, ser professor, ser cirurgião são 3 coisas assim que aprendi Te brilham os olhos. Aprendi a amar essas 3 coisas com um antigo professor, Dr. Valdir Antônio Jorge, que sempre falava isso. Né? Ele sempre dizia para os residentes, para nós, né, que tinha 3 coisas que ele não brincava na vida e que eram inegociáveis: ser pai, ser professor e ser cirurgião. Isso é uma das coisas que eu trouxe para a minha vida, que eu aprendi com ele. Né? E, de fato, eu me realizo. Então, eu estou numa sala de aula, eu viro um personagem. Né? Que legal. Super-herói. Eu sempre brinco com os meus alunos. Né? Você fala, eu não estou bravo. É um personagem. Tem hora que o professor tem que impor respeito. Né? E tem hora que o professor tem que assoprar também. Então, eu acho que esses anos, né, de vida docente, né, não somente universitária, mas eu acho que aprendi muito. Né, e sempre foi um sonho meu ser professor. Né? Eu acho que um sonho que eu realizei e que a Universidade 9 de Julho me permitiu, né, ao longo desses 14 anos, exercer. Né? A gente teve muitas mudanças ao longo desses 14 anos. Né? Algumas mudanças para melhor, outras foram necessidades de adaptação, né, por conta do mercado, né, que a gente vai observando que são mudanças necessárias. Né, mas eu me sinto muito feliz, assim, me realizo, eu não abro mão de trabalhar com docência. Né. Hoje eu coordeno também, né, o meu curso de cirurgia bucomaxilo em 2 unidades, né, da rede IOA. E é uma coisa que me dá muito trabalho, mas também me dá muita satisfação. Né? Tenho alunos maravilhosos, alunos dedicados. Né? Então, eu acho que a gente está até um pouco na contramão do que se fala. Né? A gente vê muita gente reclamando do nível dos alunos. A gente, obviamente, não pode dizer isso porque temos alunos excepcionais. Né? A gente, óbvio, né? Existe diferença de dedicação, tudo, né? De um para o outro, mas eu acho que a gente tem ali um grupo, né, que a gente tem formado ali que tem valido a pena. Né? Ô, Firi, deixa uma dúvida minha mesmo. A gente tem alguns cursos lá em Piracicaba, né, que o Matheus ministra e tudo mais. E dentro de alguns alunos, vira e mexe, sempre surge, quando se fala da buco, da dificuldade, quando a pessoa se forma buco, de exercer a buco dentro de hospitais. Certo. Que dica que você daria para esses profissionais? Porque, assim, às vezes a pessoa, ela quer ser buco, ela quer trabalhar no hospital, ela quer a oportunidade, mas ela não consegue. Como que faz? Isso é uma dificuldade que nós enfrentamos lá no passado
E algumas delas nós enfrentamos ainda, né? Não vou dizer que é um mar de rosas, não. É uma área da odontologia assim, muito bonita, né? Eu particularmente sou apaixonado, acho a área mais linda da odontologia, né? Mas, assim, é uma área difícil, né? Então, porque assim, como que faz para entrar, para começar? Já começa pela formação, né? Que é uma formação longa, com muita dedicação, muito estudo. Eu sempre digo que todas as especialidades da odontologia, né, com todo o respeito, são, de fato, especializações, porque você canaliza para alguma coisa. E eu vejo a bucomaxilo como algo que você expande. A odontologia, a partir do momento que você escolhe a bucomaxilo, a especialidade de cirurgia bucomaxilo, ela acaba sendo mais ampla do que a odontologia. Né? Então, é uma dedicação muito intensa e ela tem que valer a pena do ponto de vista mercadológico, né? Para quem busca essa área. Né? Mas eu vejo algumas frentes de trabalho. Né? A gente pode, por exemplo, trabalhar no sistema público, com foco em cirurgias de trauma, né? Que eu acho que é o que se mais faz dentro da rede pública na área de bucomaxilo. E para isso você tem a possibilidade, né, de ser contratado a partir de um concurso, né, o que aconteceu comigo. Né, eu sou contratado no estado de São Paulo desde 2012. Né, presta concurso. Presta concurso. Tá. Prestei um concurso, isso. Hoje em dia a gente está tendo poucos concursos, porque a visão política hoje é gerar ali serviços a partir de parceiros. Né? Os parceiros administram os serviços, né, e fazem as contratações das equipes, né, que vão conduzir. Então, o que a gente vê mais em termos de bucomaxilo hoje para trabalhar na rede pública são os contratos pelos parceiros. São as OS. Né? O que é OS? São organizações que fazem uma parceria com... É tipo uma ponte ali. Ele assume um serviço, tá? Assume um serviço dentro da rede pública e ela vai ser a responsável por manutenção daquele serviço e pela contratação dos profissionais que vão trabalhar ali. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, os hospitais municipais, eles funcionam dessa forma. Entendi. Os hospitais estaduais, que é onde eu trabalho, né? Eu sou funcionário do Estado, a gente ainda vê muitas equipes formadas basicamente por profissionais que entraram via concurso. Entendi. Não sei como vai ser para o futuro, né? Isso é uma coisa que não depende de nós, né? Isso é uma questão política, mas a pessoa pode ingressar, esse profissional cirurgião bucomaxilofacial pode ingressar num serviço público, sendo contratado, passando por uma seleção realizada por esse parceiro. Entendi. Não é diretamente pela instituição. Eles privatizaram. Isso, é uma privatização. É uma privatização do serviço. Mas aí, para também ele conseguir fazer isso, ele tem que ter o quê? Uma experiência já? Basicamente o que a gente vê nos editais, né? O profissional ele tem que ter o título de especialista na área, seja a partir de uma residência ou de um curso de especialização. Também. É um processo seletivo, vamos dizer assim. Entendi. É uma coisa mais simples do que um concurso, tá? Mas não deixa de ser uma seleção. Né? Então, existe uma publicação do edital, né, em diário oficial, tudo certinho, e o candidato ele se inscreve e presta uma prova para entrar nesse serviço. Só que ele vai ser vinculado ao parceiro e não ao Estado ou à Prefeitura. Mas e fora essa opção, tem outra? Sim, tem várias. Né? Então, essa é uma das formas. Né? Você pode também ter o seu próprio consultório privado. Tá. Né? E tendo o seu próprio consultório privado, você vai atender pacientes a partir de convênios médicos, que você possa se credenciar, ou de forma particular. Você consegue se credenciar, tendo um consultório particular, se credenciar num hospital, porque o paciente é seu, ele tem um convênio, aí você consegue fazer essa cirurgia desse seu paciente? Se você for credenciado no convênio médico, né, o seu nome fica naquele livrinho do convênio. Né? Então, o paciente, eu preciso de um bucomaxilo, eu tenho um convênio X. Eu vou lá e, doutor fulano de tal. Tá, mas isso dá para fazer, credenciar. Sim, tá. Dá para fazer. É uma forma também. Legal. Mas você também pode, pelo seu consultório, o paciente
será um paciente particular, né? E você pode internar esse paciente num determinado hospital usando o convênio do paciente também. Então, hoje em dia, o cirurgião bucomaxilo ele pode atuar num serviço público, sendo concursado daquela instituição pública, seja a prefeitura ou o estado. Você pode ser contratado de um parceiro, então é uma privatização onde você presta um serviço para aquela empresa que está administrando o serviço público. Você pode ter o seu consultório privado e atender pacientes de convênio ou particular. Perfeito. Você pode também ser um prestador de serviço para um hospital privado. Então, você é um parceiro do hospital e não do convênio. Então, o convênio tem a rede, o hospital tem a rede de convênios que ele atende e você vai ser da equipe, do corpo clínico daquele hospital. Aí, então, mas para fazer parte do corpo clínico é mais difícil? Isso depende, obviamente, dos contatos, né? Entendi. Então, vai ter um chefe de equipe, né? Dentro de um hospital privado. Tem que ter um certo manejo ali, né? De relacionamentos também, né? Não é um caminho fácil, mas tem várias opções. Mas para quem está começando, acho que a parte do concurso e do se credenciar aos convênios já faz algum sentido. Já faz algum sentido. Porque pelo menos você consegue se credenciar, se o paciente procurar, ele já vai ter o convênio, fica mais fácil. O que o cirurgião bucomaxilo jovem, né, recém-formado, precisa fazer é se cadastrar nos hospitais privados. Perfeito. Uma vez que ele está cadastrado no hospital privado e ele tiver um consultório particular para receber o paciente, então ele atende o paciente e consegue internar o paciente no hospital onde ele é credenciado para executar o procedimento. O plano de saúde ele não pode cercear o paciente a ponto de fazer com que esse paciente só possa operar com o profissional da rede do convênio. O paciente tem total liberdade para escolher o cirurgião dele. Né? Agora, quando ele escolhe um cirurgião bucomaxilo da rede privada, ele vai ter os custos da cirurgia todos cobertos pelo plano de saúde. Alguns possibilitam a cobertura também dos honorários, mesmo o cirurgião bucomaxilo não sendo do convênio. Outros não. Então, depende muito do tipo de convênio do paciente. Né? E aqui, você enfrenta muitas dificuldades de convênio? Olha, sinceramente, as coisas estão ficando piores para o nosso lado. Há uns 2 anos atrás, a gente não estava enfrentando alguns problemas que a gente enfrenta hoje. Né? Mas ainda acho que a cirurgia bucomaxilo é uma área promissora. Eu particularmente vejo nela uma possibilidade que outras áreas não falta serviço, não oferecem, não falta serviço. Legal. Então, eu acho que a possibilidade de frentes de trabalho na cirurgia bucomaxilo, ela é grande. Por mais que não seja fácil, né? Para quem está começando, tudo é difícil, né? Com certeza, tudo leva tempo, né? Ô, Fir, como que sua rotina funciona hoje em dia? Que hora que você acorda, que hora que você vai para o hospital, que hora que você opera, que hora que você é pai, que hora que você dá aula, como que tá? Depende muito do dia, né? Depende muito do dia. Mas a minha rotina, geralmente, ela é uma rotina de acordar cedo. Eu acordo cedo. Ainda mais em São Paulo, né? Ainda mais em São Paulo, porque tem a questão do tempo de deslocamento também, né? Então, hoje, né, eu sou lotado no Hospital Heliópolis, que é um hospital público. Passo 3 períodos da minha semana lá, né? Então, todos de manhã e um período à tarde também. E faço alguns plantões em outros 2 hospitais do estado, são plantões extras, né? Então, são 2 plantões pontuais em cada um, né? O Hospital Regional Sul e o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, que... Inclusive, né, temos os residentes lá, né? Vou mandar um abraço para eles aí. Então, parte do meu tempo como cirurgião bucomaxilo, eu me dedico nesses 3 hospitais. Tenho o meu consultório privado, né, na Avenida Paulista. Então, lá a gente faz, né, os atendimentos de consultas, né, pré-operatórias. Faço atendimento de estomatologia lá também. Sua esposa trabalha lá com você? Trabalha lá também. É ortodontista, né? E aí, quando um paciente do consultório precisa de intervenção hospitalar, a gente agenda, faz a solicitação, né, para o hospital, para o plano de saúde, aguarda a liberação e vira e mexe, a gente tem
uma cirurgia para fazer na semana em algum dos hospitais privados de São Paulo, né? Então, essa semana nós temos cirurgia no sábado agora. Temos 2 cirurgias agendadas no sábado. Então, isso varia de acordo com a semana. Tem semanas que às vezes tem um pouco mais, tem um pouco menos e assim a gente vai caminhando, né? Qual que é o tipo de cirurgia que acaba aparecendo mais para você fazer? Em ambiente hospitalar, vinda do consultório privado, cirurgias ortognáticas e cirurgias de patologia, né? Que eu acho que é uma área assim, que a gente particularmente tem bastante encaminhamento de pacientes, né? Acaba virando referência. Os alunos, né, nos enxergam como uma referência na área e acabam encaminhando bastante coisa para a gente. Isso é muito bom. Isso é uma dos pontos bons de ser professor, né? A gente acaba sendo lembrado por esses alunos, né, posteriormente. Mas é isso, é uma rotina que se começa, né, às 7 da manhã, aí uma hora eu estou no hospital, outra hora eu estou no consultório. Faculdade à noite. A faculdade eu vou 2 dias à noite, né, na segunda e na terça-feira, né? Isso muda de um semestre para outro, obviamente, né? Mas atualmente são 2 períodos que eu faço na... Hoje a sua disciplina é a cirurgia bucomaxilo dentro da universidade. Dentro da universidade, sim. Já fui por muitos anos professor da disciplina de estomatologia também. Mas atualmente está focado na cirurgia bucomaxilo. Entendi. E lá em Ferraz, né? Você tem o serviço lá de residência. Creio que tem muito trauma lá, por conta da região. Muito trauma. Muito acidente de moto. Muito trauma. Para quem busca uma formação de traumas, é uma residência excelente. Aonde? Uma casuística Ferraz de muito Vasconcelos. grande. Casuística Extremo Leste, Ferraz ou não? Lá é extremo leste, mas é uma cidade ao lado de São Paulo, né? Grande São Paulo. Grande São Paulo. Você passando ali Taquera, Guaianazes, chega em Ferraz de Vasconcelos. Caramba. E o que você acha? Você acha que tem fim o aumento desse índice, dessa incidência de acidente motociclístico em São Paulo? Você acha que tem alguma intervenção política, estadual, que pode ser gerada? Criaram aí a faixa azul, mas poucos lugares aí que tem, né? Sim. Como que você enxerga? Eu acho que as ideias são sempre válidas, né? Tudo que é feito para tentar diminuir a ocorrência dos traumas, né? Eu acho que são sempre bem-vindas. Eu acho que tem questões ali que são acertos, questões que são erros, mas eu acho que o ponto principal, e aí, inclusive, se tiver algum ouvinte que não seja da área de odontologia, né, e que seja usuário de moto, né, eu acho que o principal recado é ter responsabilidade, né? Então, assim, eu, enquanto motorista, né, a gente vê coisas no dia a dia, acho que tanto da nossa parte como motorista de carro, quanto os demais que usam as suas motos, né? As imprudências, né, que a gente acaba observando. Os traumas são pesados. Geralmente né? os traumas pesados são motos, né? Um dia desses, eu estava andando na faixa da direita, o motoqueiro ele me cortou para poder entrar. Ele estava andando no corredor, né? Então ele me cortou pela direita, passou na frente do meu carro para entrar numa rua, né? Só que junto com ele, o ônibus também estava virando, né? Então, assim, eu percebi que o ônibus estava dando seta para entrar, então eu reduzi, né? Então, da minha parte, né, eu dei a preferência para o ônibus, mas o indivíduo que estava na moto passou e o ônibus simplesmente esmagou o joelho dele. Então, assim, são acidentes... coisas que a gente vê lá no hospital, né? Chegando, né? Traumatismos faciais. Ô, Fer, outro dia, tinha um motoqueiro com o celular aqui, dirigindo, e aqui, ó, falando com o celular. Os celulares, né? São um problema sério, né? Tanto para o motoqueiro quanto para o motorista de carro, né? Que às vezes o motorista de carro está olhando o celular e aí pode ocasionar um acidente, né, com o usuário de moto ou com outro indivíduo que esteja ali no seu carro ou num pedestre, né? Então, o uso do celular hoje em dia é um problema, né? Porque ninguém vive sem o celular, né? Eu, por exemplo, o meu celular é o dia inteiro mensagem de WhatsApp. É aluno, paciente, conhecidos, né? São os grupos diversos que existem, né? Então, assim, eu tenho muita demanda. Sempre estou sendo acionado para alguma coisa, assim, ou para orientar uma questão no curso que está acontecendo, ou um residente que entra em contato.
Então, alerta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no momento que você está no trânsito, você não pode Com ficar certeza. se distraindo com o uso do celular. segundo já Porque era. 1 segundo você já cometeu ali um equívoco e Exato. pode ser o causador de um acidente, né? Ô, filho, agora a minha curiosidade. Depois de 20 anos, mais de 25 anos casado, como que faz para conciliar o relacionamento com a sua esposa, os dois da mesma área, trabalhando ali junto, Certo. com tantos anos? Tem alguma dica para quem namora aqui, dentista, Ela que faz seus casado? preparos ortocirúrgicos? Sim, mas a grande maioria deles. E que ela bom, é né? excelente, viu? Que bom, É um sossego para mim poder contar com ela para fazer os preparos, né? que bom. Inclusive, os 2 pacientes que eu tenho para ver hoje à tarde foram preparos, né, realizados pelos alunos dela lá no curso de pós-graduação, que ela coordena o curso de ortodontia. Que legal. Eu coordeno o curso de bucomaxilo na mesma escola. Que legal. Então, a gente faz ali uma dobradinha bem interessante, né? Ela é muito competente. E aí é o seguinte, a questão, né, dos anos juntos, né? Nós temos ao todo, né? Nós tivemos 6 anos de namoro e de casamento nós já completamos 21. Nossa. Então, 27 anos, né? 27 contando aí anos. namoro e casamento, né? Eu acho que, assim, para a coisa funcionar, a primeira coisa importante, né? Eu acho que tem que ter a questão da parceria, né? Assim, eu acho que o pensamento tem que ser igual, né? Então, éramos 2 jovens, né? Assim, cursando odontologia. Então, ela já tinha ali o direcionamento dela para orto, eu tinha o meu direcionamento para cirurgia. Então, a gente já planejava a questão profissional juntos, né? Desde essa época, né? De namoro, né? Noivado, já pensando ali na questão do casamento. E a questão da compreensão, né? Então, vamos lá, né? Então, a questão da parceria, que eu acho que é importante. E a compreensão para entender como é a rotina de trabalho. Que a rotina dos dois deve ser Isso. puxada, né? Então, assim, a minha esposa, ela está acostumada já de muitos anos à questão dos plantões, né? Mas a gente também tem que ter um certo cuidado para preservar o tempo para a família, né? Então, uma coisa que eu, por exemplo, coloquei para mim, né? Isso foi uma decisão minha. Não faço plantão noturno nem de fim de semana. Exceto situações pontuais para substituir algum colega, né? Mas Geralmente não. os plantões que eu faço durante a minha semana. A minha semana vira uma loucura por conta disso. Porque aí você abre mão também ali para ter o final de semana com a sua família. Isso, na medida do possível, sim. Às vezes a gente marca uma cirurgia de sábado, né? E, né, na nossa equipe, né, tem os nossos colegas, né, que operam com a gente. Às vezes marcam a cirurgia num sábado à tarde, né? A gente tem que estar lá, parceiro com eles, né? Mas eu, na medida do possível, tento deixar o meu fim de semana para a família. Entendi. Então, assim, plantões, né? Você tem interesse de assumir um plantão no hospital tal de sábado? Muito obrigado. Não posso. Né? Assim, porque ou eu fico sem o plantão ou eu Porque daí vou acaba... para a semana. Mas se você abre mão também, abriu uma vez, depois Isso. você Então, acaba... eu acho que assim, né? A questão da parceria, a questão da compreensão e existe também a necessidade ali do bom senso na hora de tomar as decisões, né? Porque o trabalho é importante, mas a família, eu acho que vem em primeiro lugar, né? Você precisa do trabalho para sustentar sua família, Exato. né? Não tem como, né? Você também viver só para a família sem o trabalho. Sim, Né? Eu gostaria de ter mais tempo para minha família, né? Mas eu acho que conto com a compreensão da minha esposa nesse sentido. E com certeza, provavelmente uma coisa que vocês estão trabalhando para ter isso mais à frente, né? Com certeza. Exatamente. Não virar E refém, assim, né? uma coisa que eu acho que é importante para todo casal também é manter, né? O romance, manter, né? O carinho, né? Eu acho que são coisas importantes, que são além do trabalho, né? Você é romântico? Na medida do possível, sim. Eu acho que eu já fui mais, né? Ela vai ver esse vídeo. Não, eu sou sim. Eu sou um romântico com muitas ocupações, né? Mas eu acho que sim. Eu me considero um homem romântico. Que sim. legal. Sou apaixonado pela minha esposa até hoje. E como um mineiro, parece ser muito tranquilo também, né?
Em algumas coisas sim, né? Eu sou tranquilo para muitas coisas, graças a Deus, né? Mas também tem o meu lado, né? Assim, aquele momento que você tem que se impor, né? Então, por exemplo, os meus alunos mesmo, né, me acham meio bravo, né? O professor, né? Então, mas é um pouco do personagem também. Aquilo que eu falei. Precisa, né, mostrar. O professor, ele tem que ser um pouco personagem, né? Para não ser passado para trás pelos alunos. Você tem família? Tua família tá lá ainda? Em Minas Gerais, minha família é toda de Minas Gerais, a minha esposa também. Mas então, vocês ainda vão para lá, visitam? Sim, em Legal. Férias, né? Deve ser ruim, né? Para Minas, ver tanta coisa boa de lá. Nossas férias a gente acaba passando lá, né? Porque eu tenho os meus irmãos, os meus pais, infelizmente, são falecidos, né? Mas por muitos anos tive a oportunidade de visitá-los lá em Minas Gerais. E os meus irmãos continuam lá, né? Os meus sobrinhos, família, né? De uma forma geral. E a família da minha esposa também, né? Os meus sogros são vivos, estão lá em Governador Valadares. Estão com saúde, graças a Deus. E a minha esposa também tem uma irmã que mora lá. As sobrinhas, né? Então tem sobrinhos do meu lado, tem sobrinhos do lado dela. Então ainda aproveita para passear e visitar sim. todo mundo. E os meus filhos exigem, né? Eles adoram passar as férias lá. Que gostoso. É inegociável para eles. Que legal. Então vai com frequência. Vamos com frequência. Que legal. Fir, e nessas idas e vindas aí de cirurgias, de aulas, de palestras, né? Teve muitos lugares que você já conheceu, no Brasil, fora do Brasil, dando aula, participando de eventos, né? Como que é a sua rotina? Vira e mexe, eu vejo que você dá muita palestra, né? Matheus, eu acabo, por conta da faculdade, né? Assim, você ter um emprego fixo é um negócio que te limita muito, né? Então, assim, sempre que a gente tem algum convite, a gente, obviamente, tenta ajustar dentro das possibilidades, né? E tentar atender na medida do possível, né? Mas eu acho que assim, a gente acaba fazendo nossa carreira mais em nível nacional mesmo, né? Assim, mais participações em palestras aqui em São Paulo, fora de São Paulo, no interior também, né? Fora de São Paulo, em outros estados, né? A gente dá um jeitinho, viaja, mas pro exterior eu confesso que eu vou mais a passeio mesmo. Vou mais a passeio. E você gosta dessa rotina de estar viajando, estar conhecendo novas pessoas? Com certeza. É muito bom, né? Muito bom. Na medida do possível, estar viajando. Mas viajo muito para Minas Gerais. Coisa boa. A gente sempre tenta ali, né? Passa uma semana lá em Governador Valadares e o restante programa uma viagem, né? Para descansar a cabeça, né? Quando você vai para Minas, você aproveita também, de repente, para fazer alguma palestra, dar um curso lá ou não? Acaba sendo mais para passeio mesmo. Olha, eu espero... assim, o meu desejo é que seja só para passeio. Mas já aconteceu, já aconteceu, né? De casar, né? A minha esposa também, né? Teve uma vez que ela deu palestra num congresso que estava acontecendo em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na mesma época que a gente estava lá. Aí aproveitou. Aproveitou, né? Já aconteceu isso comigo também, de viajar para Minas Gerais para poder fazer palestra. Hoje em dia, com a possibilidade de fazer online, né? Nossa, na época da pandemia foram muitas, tanto em Minas Gerais quanto instituições fora de São Paulo e Minas, né? E como que foi a pandemia na 9 de julho? Vocês tiveram que parar? Continuaram um tempo ali remotamente? Paramos. Ficamos ali naquele início mesmo, umas 3 semanas, assim, aguardando orientações. Né? Aí a instituição rapidamente entrou em contato, já organizou tudo para as aulas online. E aí fizemos toda a atividade de forma remota. Né? Infelizmente foi a realidade de muitas faculdades, né? Muitas faculdades. E aí foi voltando aos poucos, né? Eu acho que passou ali um semestre, o segundo semestre, no terceiro as atividades presenciais foram voltando. Né? Laboratórios, primeiramente, depois atendimento de pacientes. E hoje está praticamente normal, né? Eu acho que por opção da instituição, existem algumas disciplinas que têm atividades online, né? Mas não é o caso da cirurgia, né? A nossa disciplina que a gente participa lá, ela é presencial, né? E eu acho que voltou ao normal, né? Hoje em dia está tudo tranquilo. Também tudo retomou.
E, Ofir, a gente está comentando muito da bucomaxilo, né? Mas tem outra especialidade importante na sua carreira, que é a estomatologia, né? Como que surgiu esse fanatismo aí pela estômato, né? Como que você vê a importância dessa especialidade para ajudar a vida das pessoas, né? Muitas vezes nem sabe que é o dentista que cuida, né, dessas questões de lesões cancerígenas e tudo mais, né? Muito boa pergunta. Eu, desde a faculdade, eu sempre tive um interesse pela estomatologia. Inclusive, fui monitor de estomatologia na faculdade, né? E eu tinha o desejo de seguir dentro da bucomaxilo, mas com uma dedicação forte para o tratamento de lesões de cavidade oral, né? Tratamento cirúrgico de lesões de cavidade oral, né? Então, eu acho que hoje, dentro da minha carreira, o que eu fiz o meu nome foi mais nessa parte, né? Onde é a fusão da estomatologia com a cirurgia bucomaxilo. Então, assim, é um desejo antigo, né, de seguir a área, é uma coisa que eu já gostava desde graduação. Procurei o mestrado nessa área justamente por ter o interesse de seguir, né, até como professor dessa especialidade. Eu acho que uma coisa foi somando a outra, né? Eu acho que não existe cirurgia bucomaxilo sem o diagnóstico correto, né, que a estomatologia te ensina a fazer, né? E também não existe estomatologia, o tratamento das doenças estomatológicas sem a contribuição da cirurgia. Né? Então, eu acho que são duas áreas que se complementam, são interligadas. Né? E para o cirurgião bucomaxilo que atua na parte de patologia maxilofacial, o conhecimento da estomatologia e da patologia é importantíssimo. Sim. Né? E da mesma forma, o estomatologista que tem aquele desejo de conduzir o tratamento das doenças que ele faz o diagnóstico, ele tem que ter uma boa noção e um bom preparo de cirurgia. Ele não precisa ser um cirurgião bucomaxilofacial, mas ele precisa entender. Mas você já deve ter pego situações bem difíceis, não? Muitas. Para lidar com pacientes, falar alguma coisa. São casos desafiadores, muito difíceis, né? Tumores grandes, né? Onde o paciente vai ter ali às vezes o paciente nem imagina, né? É um achado, né, radiológico, né? Isso. Muitas vezes. Eu atendo muito no meu consultório privado, inclusive. Nossa. Muitos pacientes, né? Que são encaminhados, às vezes, por colegas, pacientes que nos encontram, às vezes, na rede social. E já teve algum caso, assim, que te marcou mais? Ah, sim, muitos. Eu não saberia lembrar aqui um específico, tem muitos. Mas muitos casos, né? Eu acho que dentro dessa área, né, da patologia, a estomatologia cirúrgica, né? Eu acho que muitos casos mesmo, muitos. Então, eu vivo isso rotineiramente, né? No Hospital Heliópolis, que é um hospital de referência disso, e no meu consultório. E você acha que a pessoa só te procura porque, de fato, ela foi encaminhada para alguém? Ou ela te procura também porque, de repente, é uma lesão que está crescendo, aí ela fica assustada e procura? Eu poderia dizer que acontece as duas situações, mas eu acho que na maioria das vezes é encaminhamento mesmo. Às vezes nem ela imagina que aquilo é um problema. Não, às vezes sim. Tá. O paciente procura alguém e esse alguém direciona para a gente. Entendi. Né? Isso acontece muito. Né? Os pacientes às vezes entram em contato, falam, estou sendo indicado pelo doutor fulano. Uhum. Né? Mas você acha que falta um pouco de preparo do cirurgião dentista também de identificar algumas coisas que já poderiam ser tratadas? Por exemplo, outro dia apareceu lá na clínica um paciente que ele estava com uma lesão de lábio, né? E aí, na hora eu vi, eu falei, estranho, não é a minha área. Mas eu achei estranho, marquei com o Matheus. Aí o Matheus falou, não, precisa investigar. E aí ele foi atrás, acho que eu não lembro com quem que ele foi. Foi com o Dr. Diego, né? Foi com o Diego, né? E aí ele foi atrás, mas nem ele sabia que ele tinha. Mas talvez se eu não tivesse visto, talvez ele deve ter passado com tantas outras pessoas que também não viram. Passa desapercebido, né? Eu acho que, assim, a odontologia, com o passar dos anos, ela está sofrendo várias adaptações com relação ao currículo. Isso é uma questão de mercado. Né? A gente vê que todas as instituições, o foco tem sido em formar um generalista. Né? Essa é a ideia. Não vejo nada de errado nisso. Mas o bom generalista, ele tem que ser aquele que tem que saber
pelo menos, diferenciar o que é normal do que não é normal. Sim. Né? Então, ele pode não saber que lesão é aquela, ele pode não saber dar ali um direcionamento diagnóstico. Uhum. Mas ele precisa entender que aquela alteração, ela é uma alteração, ela não é uma coisa normal. Né? Então, se eu não sei conduzir, vou encaminhar para um especialista. Perfeito. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? Agora, eu acho que, de fato, o interesse do dentista generalista ele é pequeno em relação à estomatologia. Uhum. Né? É uma área difícil, uma né? área difícil e uma área importante que pode, às vezes, ser aquele ponto que vai determinar um diagnóstico oportuno de uma doença grave. Com certeza. Né? E determinar, às vezes, a cura da pessoa. Com certeza. Por exemplo, no caso do câncer, nós, dentistas, não seremos aquele profissional que vai fazer o tratamento. Uhum. Mas sem o diagnóstico, o tratamento não vai ser feito. Então, se o paciente perde tarde, tempo, né? Se o paciente perde tempo no diagnóstico, e quantos pacientes visitam o dentista com uma queixa, às vezes, relacionada ao dente, o dentista foca na queixa do paciente para resolver o problema no dente, mas às vezes não dá aquela atenção para fazer um exame rápido da cavidade oral, olhar a borda da língua, olhar o soalho da boca do paciente. Isso para tudo, né? Para tudo. Então, nosso público aqui é bem diversificado, né? Nós temos tantos dentistas, né, colegas aí de profissão, quanto pacientes também. Se você pudesse passar, né, tanto para dentista como observar, né, pelo menos saber o que é certo e o que é errado de um diagnóstico de uma cavidade oral, provavelmente uma lesão cancerígena. E para os pacientes também, como eles observam, talvez que tem alguma coisa que crescimento errado, é dor, o que eles podem relacionar para ligar o alerta ali para procurar um atendimento, procurar um cirurgião dentista para avaliá-lo? Bom, uma coisa que a gente fala muito para os pacientes que passam conosco é a importância do autoexame da boca. Né? Então, acho que o autoexame nada mais é do que aquela observação semanal ou diária, né, que qualquer pessoa deve fazer, né, com o seu corpo, né, e incluindo a boca. Né? Então, a boca ela tem esse fator dificultador que é um local escondido. Né? Então, não é simplesmente ir lá escovar os dentes, passar o fio dental, mas, de vez em quando, o próprio paciente, né, precisa dar uma olhadinha na garganta, colocar a língua para fora, né, dar uma olhada na língua, gengiva. Então, se observar ali alterações de cor que não são normais, né? Então, uma coloração branca na mucosa ou avermelhada, a presença de uma ferida, principalmente feridas que não cicatrizam. Isso para o paciente é muito importante, porque nem tudo que é ferida na boca é afta. Né? Então, o paciente às vezes nos procura e fala... poxa, essa feridinha, doutor, apareceu aqui já tem uns 4 meses, mas ela não doía, não me incomodava. E agora ela está desse tamanho, ou seja, ele observou o crescimento. Então, qualquer ferida que tem mais do que 14 dias na boca e que não cicatriza, ela deve ser avaliada por um profissional. Então, isso é uma coisa que o próprio paciente pode perceber. Né? Então, alterações de cor, a presença de feridas, o desenvolvimento inesperado ali de algum sintoma, como, por exemplo, uma anestesia no lábio. De repente, perdeu a sensibilidade no lábio. O que pode estar causando isso? Às vezes, uma lesão óssea, né, que nem vai ser observada na boca. Pode ser maligna. Né? Então, um dos sinais que a gente observa em doença maligna intraósseo, né, é justamente a ocorrência de parestesia, né? No caso de lábio inferior para lesões mandibulares e no lábio superior para lesões maxilares. Né? Então, dicas como essas, né, eu acho que são úteis para a comunidade de uma forma geral. E para o dentista, né, eu acho que não a questão do autoexame, mas se treinar, se doutrinar a fazer o exame estomatológico dos seus pacientes. O paciente ele não procura um dentista com a queixa de uma lesão na boca. Às vezes procura por uma questão de um dente que está fraturado, um dente que está escurecido,
uma dor de dente, um dente que está com mobilidade. E, às vezes, uma lesão maligna pode estar escondida ali dentro da boca. Perfeito. Né? Então, a dica que eu dou para os dentistas, né? O aconselhamento que eu dou para os dentistas é que pegue ali 2 minutinhos do tempo que se faz ali no exame físico e se dedique para avaliação estomatológica ou qualquer observação de uma alteração. Né? O dentista ele é treinado para ver o que é normal. Então, se ele observa algo diferente, encaminha para avaliação. Dentro desses CELs, né? Tem a especialidade dentro da estomatologia ou não? Sim, existe sim. Os CELs eles devem ter, né, o especialista. Muitos têm o profissional que faz cirurgia e estomatologia. Aí o paciente procura a UBS, Isso. né? E a UBS encaminha... Eu, um período da minha vida, trabalhei na prefeitura de Guarulhos. Né, e trabalhava num centro de especialidade. E eu era o estomatologista e o cirurgião. Eu fazia desde a parte estomatológica até as cirurgias orais, né? Então, vinha muito encaminhamento. Desde lesões benignas, lesões inflamatórias, lesões malignas, né? Então, é importantíssimo ter esse tipo de profissional dentro da rede pública. E a partir do diagnóstico, esse paciente já é encaminhado ou para o cabeça e pescoço, ou para Isso, de acordo com a especialidade responsável pelo tratamento, né? Só beber uma aguinha aqui. Fica à vontade. No caso de lesões malignas, né? Então, se o dentista faz uma observação de uma lesão com suspeita de malignidade, ele ainda não tem o diagnóstico. Então, ou ele mesmo faz a biópsia para estabelecer o diagnóstico, ou ele encaminha para o estomatologista realizar a biópsia. O diagnóstico do tumor maligno, uma vez definido, seja pelo clínico geral ou pelo estomatologista, esse paciente vai ser encaminhado, né, para um serviço de cirurgia de cabeça e pescoço, que é uma área médica. Né? Agora, lesões benignas, cujo tratamento seja cirúrgico, envolvendo o complexo maxilomandibular, a especialidade responsável é a cirurgia bucomaxilofacial. Entendi. Então, o paciente tem um tumor odontogênico benigno, um ameloblastoma, um mixoma, um cisto odontogênico, né? O profissional que vai, né, ser o responsável pelo tratamento é o cirurgião bucomaxilofacial. Muito bom. E como que tá, para a gente ir para os nossos finalmente aqui do episódio, que passa muito rápido, como que tá a sua perspectiva, né, para os próximos 10 anos? Daqui 10 anos, onde o Dr. Ofir quer estar? O que vai querer estar fazendo? Né? Vai querer estar ainda dando aula? Vai querer estar em São Paulo ainda? Quais são os seus planos aí para daqui 10 anos? Daqui 10 anos eu quero ter mais tempo para minha família, trabalhar menos. Né? Eu acho que eu tenho trabalhado para isso, né? Para ir diminuindo, né? Tem o pessoal que trabalha comigo, né? E à medida que o tempo for passando, a ideia é diminuir um pouco do que a gente faz. Mas quero continuar dando aula. Fazendo os três. Inegociável. Eu acho que diminuir um pouco a rotina hospitalar, né? Porque é muito boa, é prazerosa, mas é cansativa. É muito pesado, né? E também diminuir a rotina acadêmica, né? Mas continuar. Eu queria diminuir um pouco, aumentar o tempo para a família. É como se fosse uma aposentadoria aos pouquinhos, né? Isso é o que eu desejo fazer para os próximos 10 anos, né? E com relação à bucomaxila em si, eu vejo com olhos, assim, muito formidáveis, né? Porque a gente vê a especialidade caminhando a passos largos, né? Em termos de evolução, né? Tecnologia, né? Então, os planejamentos cada vez mais, né, sendo feitos virtualmente, né? Isso tem trazido muitas facilitações para o resultado cirúrgico em si, né? E, então, gostaria, né, de caminhar junto aí com essa evolução, né? E não tem como voltar atrás mais. Não tem como voltar atrás. E deixe também suas redes sociais, os cursos que você dá, que tem algum algum curso online ou é tudo presencial? No momento Tudo os cursos são presenciais, né? Nós temos, para o pessoal aí que é dentista, né?
Nós temos um curso muito bom que é de técnicas anestésicas, Legal. feito no IOA, né? Na verdade, no ITC, que é o Instituto de Treinamento em Cadáver. Então, esse curso é feito com um grande parceiro nosso, um amigo, Leandro Lauriti. Inclusive, um abraço para o Leandro aí. Esse nosso curso de técnicas anestésicas é um curso que já estamos fazendo aí já há uns 4 anos, né? Legal. E acho que até mais. Quanto tempo de curso? É um curso rápido, é um curso de imersão, né? A gente tem ali um período de um dia onde a gente passa para os alunos, né, todas as informações teóricas que são importantes, né? A base anatômica, a técnica anestésica em si, né? E no dia seguinte a gente vai para o ITC fazer o treinamento no cadáver fresco também, que é sensacional, né? É o modelo mais realístico que nós temos hoje em dia, né? Sim. Antes do treinamento, né? A gente não chama treinamento no paciente, né? Mas antes do dentista executar o que aprendeu nos seus pacientes, ele vai ter a oportunidade de fazer num modelo altamente realístico, né? Que é o cadáver. Nós temos o curso de especialização de cirurgia bucomaxilofacial, né? Nós estamos aí já há 4 anos no IOA, né? Com esse curso. E graças a Deus, né, tem sido sempre um sucesso, né? A gente fecha as turmas antes mesmo de divulgar, né? Isso mostra pra gente que o trabalho está sendo bem feito. Tem um número limitado de alunos? O número não é, ele é um número limitado a 14, 16 alunos no máximo, né? Assim, que a gente coloca por turma. E é um curso de duração de 3 anos, né? Onde o aluno vai passar ali uma semana do mês na escola, com aulas teóricas, workshops e prática, né? Prática com atendimento na clínica da escola. Tem algumas atividades também no ITC, onde a gente treina técnicas cirúrgicas no cadáver fresco também, mas nesse caso voltadas para cirurgia bucomaxilofacial, né? Alguns acessos cirúrgicos utilizados em traumatologia, né? Também na cirurgia de patologia. E esses alunos fazem também acompanhamento de cirurgias hospitalares, fazem estágios em 2 hospitais públicos, né? Atualmente, eles têm frequentado 2 hospitais públicos. Então, é um curso que está bastante completo, graças a Deus. Então, esses são os cursos que a gente tem, né? O curso de especialização de cirurgia bucomaxilo, o curso de técnicas anestésicas. E nós somos, né? Eu sou preceptor de 2 residências na cidade de São Paulo, né? O Hospital Regional Sul e o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, né? Para o pessoal aí que tem interesse de fazer residência, né? Nós atuamos lá na preceptoria, né? Juntamente com uma equipe formidável, né? Excelentes profissionais que ficam, né, cada um no seu dia, né, orientando os residentes. Então, são 2 residências muito boas dentro da cidade. E no seu consultório, caso tenha algum colega dentista que está assistindo, é daqui de São Paulo, tem paciente para encaminhar, onde que fica, como que faz? O nosso consultório fica na Avenida Paulista, né, no Edifício Conjunto Nacional, que é bastante conhecido ali na região, perto de metrô, né? A gente trabalha mais com especialidade, né? Então, eu faço a parte de cirurgia bucomaxilofacial e estomatologia, tudo dentro da área, né? Desde a parte de cirurgia oral, né? Extrações de sisos, tracionamentos, pequenos enxertos que a gente faz no consultório também. Cirurgias de patologia, né? Cistos, tumores benignos, traumatismos também, né? Tratamento de infecções, ATM, né? Disfunção de ATM, tanto a parte clínica quanto cirúrgica, e as cirurgias ortognáticas. A Annelise, minha esposa, ela trabalha com a parte clínica, né? Da disfunção temporomandibular e os pacientes que eventualmente precisarem de cirurgia, né? Nós executamos também. Então, boa parte dos procedimentos a gente faz no consultório e, eventualmente, a gente vai para o hospital, né, quando são procedimentos maiores. Mas a gente presta atendimento a praticamente tudo que se faz dentro da cirurgia bucomaxilo. Legal. E ortodontia com a doutora Annelise, minha esposa, né? Excelente ortodontista. Então, ela atende criança também. Vocês fazem implante também? Não? Fazemos, temos um colega parceiro que faz a parte de implantodontia para nós. Tá, legal. Bacana. Legal. Nós temos alguns colegas, né, parceiros que também prestam serviço para a gente no consultório. E depois passa para ele o contato da Carga Express? Passo.
que é Certo. muito legal. Vários convidados nossos já começaram a usar o FIR de verdade. É muito legal. A gente já tá com eles faz quanto tempo? Mais de um ano? Não, faz 3 anos. Mais de 2 já. anos? 3 anos, pode ser. 3 anos já? Já de Tudo carga. isso? É. Meu Deus, como passa Muito rápido. bom. Muito legal. Depois a gente vai passar o contato pra você. Seu Instagram, pra gente finalizar, deixa aí pro pessoal te seguir, pra ter mais Certo. dicas aí de estomatologia, bucomaxilo. Muito bem, pessoal. Vamos seguir a gente aí, tá? A gente tem bastante conteúdo interessante. A gente posta sobre os cursos, mas também tem o conteúdo técnico, né? Que a gente faz para o pessoal da odontologia, né? Para os dentistas. E o meu Instagram é Ofir Ribeiro Júnior, né? Escreve OPHIR, né? Ribeiro Júnior, @ Não, como é que Ofir não, Ribeiro. É, Ofir @ Ofir Ribeiro Júnior. Depois nós vamos fazer um podcast para falar do nome Ofir. Da onde surgiu? Será um prazer conversar Que sobre nós isso. conversamos aqui nos Sim, bastidores. sim. Tem muito legal. papo sobre Muito esse assunto. papo. Muito papo. E Muita seja a coisa- primeira de muitas visitas aqui, tá? Muito Seja obrigado. muito bem-vindo, foi muito legal, Foi muito bate-papo. legal. Suas redes sociais, meu amor. Bom, a minha gestão Magna, lá a gente vai falar mais sobre gestão propriamente dita. E sigam também a gente lá na Caldeira Odontologia, que é a nossa clínica lá em Piracicaba. Isso aí, não esquecer também do canal de cortes, né? Do Instagram, que é do podcast. Luz Luz Câmera Câmera e e Gestão Gestão. Cast, tá? Segue lá que tem uns cortes bem interessantes. E o meu, Dr. Matheus Caldeirão, tá bom? Para você que é estudante de odontologia, trabalha na reabilitação oral também, Quer ver implantes, sangue? né? Gosta de Mentira. ver cirurgias, casos clínicos, a gente posta sempre lá. É isso E aí. é isso, muito obrigada e até a Obrigado, próxima. até a próxima.